A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Deus abençoe a todos nós no nome de Jesus. Começando mais uma EBD Lições Bíblicas. Estamos na quarta lição, tá certo, meus irmãos? A revista é Até os Confins da Terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo, ok? Então veja só, meus irmãos. Precisamos dar um breve resumo do que aprendemos da nossa primeira lição até a presente, agora que é a quarta. Veja só, a primeira lição, a introdução para a revista, né? A revista tem 14 lições, uma lição a mais, tá certo, nesse trimestre. E a primeira lição, ela fala a respeito da grande comissão com um enfoque etnocêntrico. Sabemos que essa revista, ela trata sobre missões e evangelismo, missiologia. Como assim, meu irmão? Trata sobre o trabalho do ID, né? Está fundamentado em Marcos 16:15, né? Também nos outros evangelhos, que diz: Ide e pregai o evangelho a todo mundo, ensinai a todo mundo, fazer discípulos, né? Então veja bem, a grande comissão, o que é a grande comissão? É uma ordem. Aprendemos isso na primeira lição. A grande comissão é uma ordem, é um mandado que se torna um mandato. Deus manda e a partir disso começamos a viver nessa ordem, nesse ide. Não podemos de forma nenhuma desprezar essa ordem. Não é algo para ser pensado a respeito, é algo para ser obedecido. Ide e pregai. Um enfoque etnocêntrico é uma visão etnocêntrica, né? Na melhor das interpretações, o que significa? É olharmos para esse ide e pregai, olhar para os povos, para as etnias, ok? Que etnias é ainda mais do que nações, porque nação é onde se tem uma bandeira, é onde se fala uma língua própria. As etnias não. As etnias, há povoados, há tribos. Então, ide pregai a todos os povos, etnias, nações, sem acepção de pessoas. Então, com um enfoque etnocêntrico, o que é isso? É olhar para tudo isso com um olhar centrado nas Escrituras. As Escrituras sendo o crivo para olharmos para as nações. Porque há lugares que chegarmos, como o apóstolo Paulo na sua viagem a Atenas. Ele chegou, ele viu diversos altares a diversos deuses. Há um filósofo da época que diz que, para os atenienses que Paulo visitou e pregou o evangelho a eles, dizia que era até terrível escutar as orações dele naqueles altares, escutar as orações deles, difíceis. E Paulo vê um altar com nome ao Deus desconhecido, e ele diz: é sobre esse Deus que eu vou pregar para vocês. Um Deus que vocês não conhecem, mas adoram. De alguma forma, né? Erradamente, mas adoram. Então, Paulo olhou para o povo de Atenas, viu tudo aqueles altares, olhou para o altar do Deus desconhecido e falou: olha, eu vou pregar sobre o Deus que eles não conhecem. Então, voltou-se a olhar, apesar de todo aquele contexto, ele voltou-se a olhar para as Escrituras e falou: vou anunciar esse Deus a eles. Ok? A segunda, terceira e quarta lição, que é a de hoje, ela tem algo em comum. É um trio que irá falar sobre missões transculturais. Como já aprendemos na segunda e na terceira lição, a segunda lição é missões transculturais, a sua origem na natureza de Deus. Missões transculturais é algo que vai além da cultura, rompe as barreiras culturais, barreiras geográficas, rompe tudo isso e vai até o necessitado, o carente, o homem precisando de Deus, aquele que necessita do socorro do Evangelho, ok? Então, aprendemos na segunda lição que a natureza dessa obra missionária se origina em Deus. Deus é o arquiteto das missões, Deus é o planejador, o colaborador, Deus é é dele que se dá a dádiva das missões, ok? Já na terceira lição, aprendemos que missões transculturais, missões que rompem as barreiras culturais no Antigo Testamento. E observamos ali, na sua leitura, vimos dois exemplos: o profeta Elias e a viúva de Sarepta, e Jonas em Nínive, né? Já estudamos isso, volte lá, tá certo? Para ver que desde o Antigo Testamento,
Deus já olhava para todos os povos com olhar de misericórdia, para salvar mesmo. Como está escrito na palavra de Deus. Deus não se agrada que ninguém venha perecer, mas que todos venham ao conhecimento da verdade e se arrependam. E hoje, para a honra e glória do Senhor, missões transculturais no Novo Testamento. A base para missões no Novo Testamento não pode ser outra leitura, né? Há diversas lindas, maravilhosas, mas não teria como ser outra a não ser João 3,16. Porque Deus é o autor, porque Deus amou o mundo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aqui está a base da missão no nosso tempo, no Novo Testamento, no tempo da graça. Aqui está a base. Deus é o autor das missões, porque Deus amou ao mundo, um amor voluntário. Não que nós tenhamos amado a Deus primeiro, Ele nos amou primeiro e se entregou por nós, Jesus, a gente ainda sendo pecador. Então a base da missão, a base do ir até o homem perdido, necessitado, dizer a ele, olha, Deus te amou primeiro. Deus amou quem? O mundo. Deus não fez acepção de pessoas quando abriu a porta da graça, quando rompeu o véu da separação de alto a baixo, quando abriu a janela do céu para o arrependimento, quando anunciou as boas novas da salvação, do arrependimento, da nova chance. Deus não fez acepção de pessoas. Não. Então Deus, Ele amou ao mundo, ok. De que forma? De tal maneira. De maneira que não conseguimos entender, não conseguimos expressar, não tem como igualar. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele prova o seu amor para conosco. Como? Que deu o seu Filho unigênito. Seu Filho único, unigênito. Jesus é chamado de primogênito e unigênito. Unigênito porque Ele é o primeiro e é o único Filho de Deus, mas primogênito porque é o primeiro de muitos. Porque fomos adotados pelo sangue de Cristo. Por isso que Ele se tornou primogênito também. Ok? Vamos ver mais. Amou o mundo. Para quem? Para quem foi feita essa obra? Para alguns ou para todos? Para que todo aquele que nele crê. Todo. Não tem acepção de pessoas. Então qual é a atitude que o homem tem que tomar? Para que todo aquele que nele crê. Tem que crer. E qual é o propósito, qual é o resultado? Não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a mensagem da redenção do Evangelho a ser anunciado pelo missionário, pelo evangelista, pelo homem que ama e almeja ganhar almas para Cristo. A verdade prática, ela vai nos falar algo muito interessante. A natureza missionária de Deus pode ser vista ao fazer do seu único filho um missionário e da igreja a sucessora dessa sublime tarefa. Então veja bem, meus irmãos, temos que entender isso radicalmente. Jesus, vamos ver isso na introdução, já. Mas Jesus foi o primeiro missionário. A primeira perspectiva, a primeira atitude de um missionário é abrir mão de tudo para servir a Deus. Óbvio que com muita orientação do céu, com muito conhecimento de Deus para saber o que vai fazer, para onde vai, como vai, não é isso? Não desprezar sua família, tem que tomar muito cuidado com isso, ok? Muito cuidado com isso mesmo. Mas Jesus foi o maior exemplo de missionário. A Bíblia diz que ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas se esvaziou de si mesmo e tomou a forma de servo, para ser obediente e morrer morto de cruz. Então ele deixou, como ele mesmo diz, Senhor, dai-me a glória novamente, como a glória que eu tinha com o Senhor antes de vir para a terra. Então Jesus, ele abriu mão do céu, do reino do céu, do trono de Deus, veio até a terra para morrer por nós, sabendo, óbvio, que voltaria, óbvio, veio em uma missão, salvar o mundo. Salvar o mundo. Na nossa introdução, meus irmãos, nós entendemos que Jesus, ele foi o primeiro missionário, tá certo? E que o Novo Testamento, né, de Mateus, ok, até Apocalipse,
Porque o Antigo Testamento, ele é feito de Gênesis a Malaquias, ok? E vemos lá também, mas com um olhar mais ofuscado, mais entenebrecido, a respeito de missões. Não era algo tão claro, porque como aprendemos na aula passada, o trabalho de Israel era ser uma nação santa e atrair os povos para si. Mas no Novo Testamento, como Israel falhou, o Novo Testamento, nós, a igreja, fomos escolhidos para ir até os pecadores. Então é diferente, é um papel diferente. Ok? Então nós vemos que no Novo Testamento, meus irmãos, do início ao fim, é uma carta missionária. Isso nós vemos pelos evangelhos, a revelação, né? Nós vemos pelas cartas, pelo Apocalipse. As cartas, por que cartas? Porque as cartas é uma obra missionária também. O apóstolo Paulo, ele desejava muito ir a Roma. E por um tempo ele não conseguiu. Então, por ele não ter conseguido, o Senhor mandou ele escrever. Ele escreveu a carta aos romanos e foi enviado aos romanos essa carta. Mas para os irmãos terem ideia, se essa carta missionária que foi enviada não fosse escrita, simplesmente a igreja hoje deixaria de ter um dos maiores conteúdos teológicos da Bíblia, que é o escrito aos romanos. Falando a respeito da salvação, da fé, nós iremos estudar isso mais um pouquinho adiante aqui. Mas para os irmãos verem, a Bíblia ela é missionária, principalmente o Novo Testamento, que é um olhar mais claro a respeito de missões. Vamos lá. Primeiro tópico. O Deus missionário revelado no Novo Testamento. Primeiro ponto, a Bíblia mostra um Deus missionário. Jesus falou, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Então veja só, quem enviou Jesus? O Pai. Deus é um Deus missionário. Isso é o quê? Isso é loucura para os gregos e escândalo para os judeus. Por quê? Deus ser missionário é loucura e escândalo para alguns. Porque para os gregos, para os filósofos do tempo do apóstolo Paulo, né? Dizer que Deus desceria do céu em uma missão e morreria pelos pecadores era loucura para eles. Mas o apóstolo escreve dizendo que até se em Deus houvesse qualquer tipo de loucura, seria mais sábia do que os homens. Mais sábia. Ok? Então Deus enviou Jesus, Deus, o Deus missionário. O Deus que olha para todos os homens, em todas as nações, em todos os lugares, não faz acepção de pessoas, e o prazer dele é o resgate, é a ajuda, é a misericórdia. Ok? O segundo ponto do primeiro tópico, uma perspectiva missionária do Novo Testamento. A Igreja de Cristo, para que ela levasse à frente o propósito universal de Deus em redimir o ser humano. Entendemos que como Israel falhou no trabalho de missões, ok? Israel deixou grande conteúdo para nós, a Bíblia é um deles, mas a igreja foi dada à igreja esta ordem, foi passada a essa igreja. Jesus foi o fundador das missões, mas ele passou para a igreja essa ordem, ide e pregai o evangelho. Para redimir, fazer parte, colaborar com Deus no plano de redimir o mundo. A igreja está com essa função. Veja bem, Jesus foi um missionário por excelência. Terceiro ponto, a igreja à luz dessa revelação. Temos que entender, nesse terceiro ponto, que a tarefa de revelar a luz em lugares tenebrosos, do ide, da pregação do evangelho, ainda não acabou. Essa tarefa está inacabada. E esse trabalho missionário, ele é atual. Temos que até hoje, meus irmãos, olhar para a Bíblia e saber que temos uma ordem, temos um mandado de Deus para evangelizar, para pregar o evangelho. Nós vamos observar isso aqui mais adiante, ok? Missões, segundo tópico, missões nos evangelhos e em Atos dos Apóstolos. Mas antes de ir para essa explicação, eu quero deixar algo bem marcado aqui, muito interessante. Houve um historiador, um homem muito inteligente, que ele falou o seguinte, ele falou, a gente pode resumir a Bíblia em algumas palavras. Como?
O Antigo Testamento era a preparação. Já os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, é a manifestação. Então, o Antigo Testamento foi a preparação do mundo para receber Jesus. Os evangelhos recebem ele, a manifestação. Depois, o Ato dos Apóstolos é a propagação desse evangelho. Depois, a explicação do evangelho está nas cartas, nas epístolas. E Apocalipse, o último livro da Bíblia, é a consumação do evangelho, da obra do evangelho. Ok? Temos que entender isso. Que a Bíblia é uma obra santa e nela está caracterizada, está assinalada a assinatura de um Deus que é missionário. Então não tem como tirar a missão da Bíblia porque ela faz parte disso, desse trabalho de remissão, desse trabalho de salvação. Vamos lá, nos Evangelhos. Nos Evangelhos, Jesus é enviado de Deus para salvar e tornar o seu povo uma agência missionária. Jesus é enviado, veja só. Na nossa leitura bíblica dessa lição, ela se encontra aqui em Isaías 61, verso 1 ao 2, e Lucas 4, 17 ao 20. Por que eu citei? Porque Jesus foi o enviado. E essa leitura bíblica, ela comprova isso. Porque em Isaías diz que ele virá, e ele restaurará, dará visão aos cegos, anunciará o ano aceitável, o Espírito do Senhor estará sobre ele. E em Lucas é o cumprimento dessa profecia. Quando Jesus pega e abre a Bíblia e cai justamente, né, e provenientemente cai em Isaías, e ele começa a falar de si mesmo. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me enviou a pregar o Evangelho aos cativos, aos oprimidos, libertar. Então Jesus é o missionário enviado, o qual nele se cumpre toda a lei, toda a Bíblia se cumpre nele. E ele, quando estava indo assunto aos céus, ele falou, ide pregai. Como ele falou a Pedro, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Eu estou indo, apacenta. Temos que entender isso claramente. Porque, veja bem, os evangelhos nos mostram Jesus e a sua grande missão nessa terra. E deixando a igreja como responsável por concluir essa ordem, esse mandato da grande comissão. Vamos ver também aqui no segundo ponto, as missões nos Atos dos Apóstolos, os missionários Felipe e Pedro. Veja bem, estamos falando sobre missões. O primeiro missionário é Felipe. Felipe começou o seu trabalho evangelístico na Samaria. Mas pelo Espírito Santo, ele é orientado a descer para a estrada de Gaza, ok? Estamos vendo que está com Israel ali, naquela região. Foi orientado para descer para lá, e de lá estava vindo um alto oficial da rainha dos etíopes, né? A qual a nação dessa rainha ficava ao lado mais sul do mundo que poderia ir naquela época. Então Deus envia Felipe como missionário transcultural, manda ele para uma estrada, e lá naquela estrada ele fica esperando. E vem um oficial do reino dos etíopes, da rainha dos etíopes. E ele prega o evangelho para ele, explica a palavra de Deus para ele em Isaías, expõe Jesus através das escrituras do Antigo Testamento. Aquele homem é batizado e volta para a sua nação, um lugar distante, longínquo. Então o primeiro missionário transcultural foi Filipe. Depois, quem mais em Atos dos Apóstolos? Foi Pedro, o próprio Pedro. Né? Pedro mais restringido ali a Jerusalém, aos judeus, né? Mas Pedro fez um grande trabalho, e chamado também do primeiro pregador pentecostal da Bíblia foi Pedro, tá certo? Outro trabalho, a qual a gente vê, Pedro ele era um homem muito nacionalista, né? Então Pedro era muito preso aos judeus e não acreditava muito na salvação dos gentios, né? Até no momento que ele está na sua casa, um homem chamado Cornélio tem uma visão que o anjo diz, ó, chame Pedro e ele vai falar algo a você e você vai receber o que é necessário. Um homem estrangeiro, não era judeu.
Pedro está em cima na varanda, esperando a hora do alimento, quando ele tem visões e vê descendo do céu, como num pano, muitos quadrúpedes, répteis. E ali descendo, o Senhor diz: Pedro, mate e come os animais. Ele falou: não, Senhor, nunca me alimentei de nada impuro. E Deus continua a falar para ele: não diga que é impuro aquilo que eu santifiquei. Isso aconteceu repetidamente. E quando acaba essa visão, bate na porta de Pedro os servos de Cornélio, aquele estrangeiro que foi orientado por Deus a chamar Pedro para ir lá. E quando Pedro chega na casa de Cornélio, é explicada a visão de Cornélio. Quando Pedro prega e ao final da pregação, todos os gentios recebem o batismo no Espírito Santo. E Pedro, um homem muito nacionalista, diz: agora eu sei que para Deus não há acepção de pessoas. Outro missionário transcultural no Novo Testamento. Vamos falar de mais dois. Não menos importante, o apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, né? O apóstolo Paulo teve um pequeno atrito, né? Não se sabe o tamanho desse atrito, literalmente, mas uma grande dificuldade aí com Pedro, porque Pedro era muito judaico e já Paulo dizia: olha, Pedro, o que é isso, Pedro? Jesus nos pregou o evangelho para todos. Então você não pode estar restringindo, você não pode estar querendo chamar os gentios para se circuncidar, para seguir a lei judaica, seguir os costumes judaicos. Não pode, Pedro, não é assim. E por isso houve uma pequena divisão entre eles, mas tudo resolvida no final. Foram resolvidos e continuaram abençoados. Mas Paulo, com seu trabalho missionário especificamente aos gentios, passou por grande parte da Ásia Menor, da Ásia Maior. Toda também acredita-se que a Europa também ele visitou, né? Então, esse trabalho a qual Paulo, como todos os apóstolos e os missionários, faziam na orientação do Espírito Santo. Vemos Paulo, vemos também Barnabé. Barnabé, um homem muito jovem, muito experiente também. E ele tinha algo muito bonito nele, porque ele não só era missionário, mas ele tinha um cuidado pastoral com as ovelhas. Isso também caráter de um missionário também transcultural, ok? Vamos para, enfim, aqui nosso terceiro e último tópico, ok? A missão cumprida nas cartas e no Apocalipse. Nas cartas paulinas, veja bem, as cartas paulinas, elas se dividem em diversas, ok? Por exemplo, cartas prisionais, cartas pastorais, ok? Cartas universais. Temos que entender o seguinte. As cartas prisionais foi quando Paulo estava preso. As cartas pastorais foi para apacentar os seus discípulos e orientar alguns líderes da igreja primitiva. Mas todas essas cartas com grande importância. Veja bem, a carta aos Romanos, ela fala sobre a universalidade do pecado e o processo da salvação. São ensinados. Então veja, o envio da carta missionária até os romanos nos ensina hoje a respeito da universalidade do pecado. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos estão embaixo do pecado e carentes são da misericórdia de Deus. E da salvação, do processo de salvação por Cristo. O que mais? Temos a carta aos Efésios, que traz a unidade da igreja, a união da igreja, a quebra do muro da separação entre judeus e gentios. Também há cartas, né, que são as cartas para os líderes, né, de Timóteo, 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito. Inclusive, a 2 Timóteo é a última carta escrita pelo apóstolo Paulo, né, porque logo depois disso ele foi executado como um mártir, né, em Roma. Vamos mais. Então, as cartas paulinas também são missionárias. Mas as cartas gerais, né? Quem escreveu? Tiago, Pedro, João, cartas gerais. Hebreus, por exemplo, não se sabe quem escreveu Hebreus. Mas ela fala que a antiga aliança nunca pode ser comparada com a nova aliança. Então veja, essas cartas são magníficas. Porque, exemplo, Hebreus, trazendo para os nossos dias de hoje, a importância dela.
Há pessoas que dizem, não, olha, eu nunca matei ninguém, eu nunca roubei, eu sou uma pessoa que não bebo, não fumo, não brigo com ninguém, então eu sou salvo. Não, olha, eu tenho certeza que sou salvo porque eu sou uma pessoa muito boa. Assim eram os judeus. Os judeus diziam, olha, eu não roubei, não matei, não adulterei, não me deitei com uma prostituta, então eu sou uma pessoa boa. O apóstolo Paulo já disse, olha, não é assim mais. Aquela aliança não serve. Por quê? Porque os homens que dizem isso, sabe o que acontece? Dentro deles há concupiscências. E eles acham que podem guardá-las e serão salvos, mas não pode. E o apóstolo Paulo chega dizendo, olha, a nova aliança é diferente. Ela trata o homem de dentro para fora. Ela transforma a vida do homem. Ela é poderosíssima para destruir barreiras. A nova aliança no sangue de Cristo é muito melhor do que a antiga, que não pode transformar, só pode alertar o homem a respeito do pecado. E terceiro e último ponto, no Apocalipse. No Apocalipse nós vemos a conclusão dessa longa jornada do Evangelho. A conclusão, né? Um dos livros mais lindos da Bíblia, mais inspiradores, o livro de Apocalipse. Nós vemos o relato de João que Deus se interessa pela salvação de todos os homens. Porque com seu sangue ele comprou toda a tribo, língua, raças e nações. Vamos para a conclusão e assim damos o resumo da aula e chegamos ao fim mais um vídeo de um EBD. Conclusão. No Novo Testamento mostra claramente a forma pela qual Deus planejou a redenção da humanidade, caída por meio da sublime tarefa missionária. Para esse fim, ele enviou seu Filho único com o preço de sangue que pagou o pecado dos homens de todas as tribos, línguas, povos e nações, constituindo-os cooperadores na obra da redenção de toda a criação, decaída e prisioneira de Satanás. Ora, se missões nascem no coração de Deus, ele deve estar também no coração daquele que ama a obra missionária. Amém, meus irmãos? Essa lição, ela nos mostra que no Novo Testamento, o Novo Testamento em si é uma arte missionária, é uma obra missionária para todos nós que fazemos a obra de Deus e levamos o Evangelho até os cativos e oprimidos, entendendo que a palavra de Deus, ela é a carta da missão, ela é o conteúdo das missões e que Deus enviou seu Filho para ser o nosso exemplo. Temos que seguir as suas pisadas. Amém? Meus irmãos, Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Esse é mais um vídeo da EBD Lições Bíblicas, quarta lição. Ok? Até a próxima lição, que será a quinta, uma lição maravilhosa. Peço que você curta, comente e compartilhe essa aula. E que Deus abençoe todos nós poderosamente, segundo a sua rica misericórdia, no nome do Senhor Jesus.